Meu nome é Batcheva, eu sou psicóloga e aqui eu vou apresentar minha pesquisa para vocês. O intuito aqui é apresentar uma compreensão sobre o fenômeno da medicalização e fazer uma problematização dessa questão. Bom, primeiramente eu acho importante fazer um esclarecimento sobre o que é a medicalização. A medicalização é entendida aqui como tornar questões que não são médicas em questões médicas. Eu acho importante fazer esse esclarecimento porque normalmente a gente confunde a palavra medicalização com o ato de medicar e de tratar com medicamento. Mas não necessariamente diz respeito a isso. Existem muitos motivos e também consequências sobre essa tendência que a gente vive hoje. Então, eu vou fazer aqui uma retomada sobre a nossa tradição filosófica que trouxe a gente até aqui e que construiu esse discurso do jeito como a gente vê ele hoje. Eu me fundamentei na fenomenologia para entender esse fenômeno, mais especificamente na fenomenologia de Martin Heidegger, e acho que a contribuição mais fundamental do pensamento dele para a gente entender o mundo de hoje é a noção de técnica. Para entender a questão da técnica de Heidegger, a gente tem que entender a tradição filosófica que trouxe a gente até aqui. E acho importante esclarecer que é a tradição filosófica do Ocidente, mais especificamente. Como essa tradição fundamenta a concepção de verdade que a gente tem hoje. O Ocidente ele se projeta há muito tempo na perspectiva de que o nosso papel no mundo é dominar e controlar ele. Essa tendência tem origem no pensamento metafísico, em que o homem se propõe a entender e conhecer os entes para além daquilo que ele se mostra fisicamente. Quando Platão afirma que a verdade das coisas está para além da sua aparência, das suas propriedades físicas, ele pretende dizer que o fenômeno se mostra para além dele, não nele em si. Ou seja, o ser das coisas não se revela como ser, mas sempre um ser algo que é representado pelo inteligível. Na impossibilidade de encontrar a verdade no mundo sensível, no mundo material, o pensamento metafísico se apoia em representações abstratas sobre a realidade. O pensamento metafísico ele acaba por emoldurar o caminho do Ocidente, mas a técnica moderna se instaura mesmo no século XVII, a partir do método proposto por Descartes. Esse método ele se baseia no conceito de cogito. Algo de dentro, res cogitans, que pensa algo de fora, res extensa. A partir disso, a produção de conhecimento se aprofunda ainda mais numa relação de distância objetal com o fenômeno que a gente está estudando, que é essa famosa separação entre sujeito e objeto que a gente conhece. Com isso, a gente passa a tratar tudo que a gente estuda como um objeto disponível que pode ser dominado por nós. E nós, então, nos colocamos como sujeito explorador e dominador na produção de conhecimento. Esse método ele propõe uma atomização do objeto estudado, uma decomposição em suas partes mais simples, para então depois juntar todas elas e entender elas numa equação. Outra característica desse método é a tentativa de explicar ele através do princípio de causalidade, ou seja, de que o passado, a partir de uma compreensão linear de tempo, possa explicar o porquê do fenômeno se mostrar de determinada maneira no presente. E assim, uma vez conhecidas as causas, a gente pode buscar interferir nelas e assim modificar a realidade. Ou seja, a manipulação das causas permite uma modificação e alteração da realidade. Esse método ele ganha alta credibilidade no mundo contemporâneo porque ele empoderou a gente sobre vários fenômenos que até então ameaçavam a gente. Essa forma de compreender o real, ela passa a ser fundamento da ciência positivista. E assim, cada vez mais a gente desvaloriza e desconsidera tudo que não pode ser comprovado por esse método. O que eu quero dizer aqui é que isso passou a ser fundamento da nossa época, ou seja, a nossa forma de agir no mundo e de compreender ele. Bom, tendo esclarecido que a ciência é o meio hegemônico através do qual a gente se abre para o mundo, a gente pode entender também que todas as questões relacionadas ao ser humano também é submetido a esse método. Ou seja, o homem também acaba ocupando a posição de objeto quando a gente estuda ele. Com o avanço científico e tecnológico, a gente acredita cada vez mais que a ciência tudo alcança e tudo explica. E agora eu vou começar a falar sobre a medicalização e de como isso foi tirando espaço de outras perspectivas que também são importantes, mas que soam pra gente como menos confiáveis. Na história da psiquiatria, por exemplo, o lado psíquico, o lado subjetivo, esse lado não palpável que está mais sujeito a interpretações, foi sendo substituído por uma compreensão que todos os nossos comportamentos têm uma base biológica. Essa parte biológica, sim, mais palpável e confiável. Orientada por essa diretriz, a experiência patológica ela pode ser vista como um desvio do funcionamento neurológico padrão. Logo, ela pode ser solucionada através de medicamentos que compensam esse desvio, ou seja, de que o lado subjetivo, a história de vida da pessoa, o contexto no qual ela vive, não entra no método positivista. E esse lado ele passa a ser visto então como algo que ameaça a confiabilidade da análise e do diagnóstico. A questão da confiabilidade dos diagnósticos ela é muito importante porque ela diz respeito aos investimentos econômicos que tanto influenciam os caminhos que a gente percorre e os tratamentos que a gente dá para esses diagnósticos. E isso ajuda a gente a medir os investimentos em pesquisa e também nos tratamentos que a gente dá para eles. É economicamente importante a confiabilidade dos diagnósticos porque assim a gente consegue medir o investimento em pesquisas e também o valor mercadológico
para o tratamento dos diagnósticos. A gente busca otimizar os investimentos porque a gente sempre quer investir naquilo que tem um efeito mais imediato e seguro. Em 1970, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos recebeu apenas 90 milhões de investimentos anuais para pesquisa. Em 1964, isso já passou para 600 milhões. Com isso, o Congresso americano declarou a década de 90 como a década do cérebro. O principal fator de mudança no investimento em pesquisa diz respeito à confiabilidade dos diagnósticos e também o tratamento que eles indicam. Agora eu vou falar um pouco de como essa tradição filosófica e essa abertura de mundo também atravessa a dimensão política. O modelo biomédico, ao privilegiar um modelo biológico organicista na compreensão de saúde e doença, ela centraliza o problema no indivíduo, responsabilizando ele pelo seu transtorno e desresponsabilizando o seu entorno. As questões medicalizadas são apresentadas como individuais, sem interferência de determinações históricas e coletivas. Decorre disso um fenômeno político-social conveniente à lógica capitalista, no qual o indivíduo é responsabilizado pela sua condição psíquica e social, responsável também por sua inserção e sucesso na sociedade. O sistema sociopolítico se isenta de quaisquer responsabilidades, justificando pelo mesmo caminho a sua impotência em transformar ela. Esse modelo é facilmente aderido na contemporaneidade, uma vez que a responsabilização do indivíduo por suas condições permeia o sistema de preconceitos construídos pela meritocracia. Esse processo justifica, por exemplo, a patologização da pobreza, como se a pobreza fosse a incapacidade de construir e desenvolver melhores condições para si. E não que a gente nasce em condições desiguais, no qual uma pequena parcela da população tem privilégios e uma grande parcela da população não tem essas mesmas oportunidades. A etiologia organicista dos transtornos é então facilmente aderida, porque ela justifica os preconceitos construídos socialmente. Como elemento final, recorre-se ao reducionismo biológico, segundo o qual a situação de vida ou destino de determinada população ou pessoa é explicado e reduzido a características individuais. Por essa visão de mundo, as circunstâncias sociais, políticas e históricas teriam a mínima influência sobre a vida das pessoas. Daí decorre que o indivíduo seria o único responsável pela sua inserção na sociedade. O sistema sociopolítico é praticamente desresponsabilizado em uma concepção funcionalista bastante eficiente e bem elaborada. Como psicóloga, eu acho muito importante a gente olhar criticamente para esse discurso, porque esse discurso constrói e legitima preconceitos e estigmas que geram sofrimento para muitas pessoas. Mais do que isso, eu estaria fechando os olhos para inúmeras possibilidades de transformação e de tratamento que as pessoas que me procuram podem ter. A minha crítica não é sobre a compreensão médica desses transtornos e nem sobre o uso de psicofármacos nos tratamentos. Pelo contrário, na verdade eu acho que existem muitos casos em que o uso de medicamento é imprescindível para a pessoa conseguir passar por algum momento da vida dela. Eu só acho muito perigosa a tendência sedutora de que esse discurso, por ser mais confiável, ele é mais importante do que outros discursos para compreender o sofrimento das pessoas. A gente não pode deixar de olhar para os outros fatores que compõem a vida da pessoa e também o sofrimento dela. Se a gente fizer isso, a gente restringe muito as possibilidades de tratamento e de transformação desse sofrimento. Bom, essa é a minha pesquisa. Se vocês tiverem mais curiosidade, deem uma olhada aqui na descrição, vai ter o meu contato e também o link da minha pesquisa.